Boa noite aí a todos. Obrigado aí pela participação. Sei que hoje é um dia atípico, né? Feriado. Normalmente ou as pessoas estão viajando ou estão descansando, né? E aquelas que querem ir além estão trabalhando ou estudando. Hoje a nossa live vai ser um pouco diferente, né, das outras lives. Deixa eu te admitir aqui com isso. Ela vai ser um pouco diferente porque eu vou fazer aqui um apanhado de algumas informações aqui, como fosse uma introdução, e a E gente a vai gente fazer vai umas fazer. práticas hoje muito legais para a gente poder entender realmente o que essa tecnologia, né, da garrafinha nos traz em relação a todas as outras águas que nós temos no mercado. Então, uma breve introdução dessa live hoje. Eu adquiri ainda há pouco essa água num supermercado, coloquei a fita aqui porque a gente não vai mostrar marca, mas é uma água muito conhecida no mercado, né, e muito consumida pela população. E comprei essa outra aqui, que eu vou abrir aqui na hora para a gente testar ela. É considerada a primeira ou a segunda melhor água do Brasil, né, segundo as propriedades que vem no rótulo e toda a credibilidade dessa água. Então, praticamente todo mundo conhece. Eu não vou poder falar a marca, mas eu vou mostrar para vocês, abrindo aqui, né, tirando o lagre, e a gente vai testar se essas águas realmente estão fazendo o papel delas, que é, né, no final das contas, trazer saúde para todo o nosso organismo. Durante a live, pessoal, eu vou fazer aqui umas pequenas movimentações no vídeo, porque a gente vai testar hoje a água de um garrafão aqui que é colocado num filtro, né? É uma água convencional que a gente adquire todos os dias, a água da torneira, e vou testar essas águas e depois a gente vai fazer o uso da garrafinha com essas águas, com uma delas, para a gente ver a resolutibilidade ou as propriedades que essa tecnologia pode nos oferecer. Inicialmente, eu quero falar uma coisa para vocês assim, ó. Nós, hoje no mundo, nós estamos lutando contra o sistema. Desde 1980 para cá, infelizmente, a cada década, a gente adoece de uma forma gradativa e substancial com o principal nutriente que nos deveria oferecer saúde, que é a água. E hoje, a quantidade de químicas que a gente tem nessa água começa a adoecer silenciosamente as pessoas que startam, que são precursoras de diversas doenças, e é até entendível, porque nem todo mundo estuda biologia ou teve a oportunidade, por exemplo, de conhecer uma estrutura da química da água e a estrutura química do sangue, do nosso plasma e da água que nutre as células para todas as atividades para nos manter saudável. Então, nós precisamos, né, e essa live hoje aqui, eu quero deixar um recado bem claro. Está na hora da gente despertar. A gente vem sofrendo, principalmente com as entidades públicas, massivamente processo de adoecimento em substâncias, né, mas principalmente na água, que tem nos causado, né? Vou falar uma coisa aqui que pode parecer absurda. A água pode causar, uma água ruim, pode causar diabetes, pode causar artrite, pode causar oxidação da articulação, alergia, rinite, sinusite, todas essas doenças ites e até preparar o nosso terreno biológico para uma formação tumoral, por exemplo. Só que a gente, às vezes, não nos foi passado ainda, ou não nos foi ensinado, que eu posso melhorar as minhas condições de saúde, né? E aí tem uma frase que a gente usa muito para quem está na área integrativa, é assim, ó, adoecer custa muito caro. E a gente pensa que tratar da saúde é caro, mas adoecer, ó, que manter saudável é caro, adoecer é que é caro. Porque depois que a gente entra numa fase de medicação constante,
em que a gente começa a se debater com os efeitos colaterais, a gente entra de um processo inflamatório para um degenerativo. E aí a gente vai ver que uma simples precaução durante a nossa vida, que foi de tomar uma água que realmente nos hidratasse, mas também que tivesse características bioquímicas necessárias para as nossas células. E aqui, para vocês terem uma ideia, vou passar uma informação aqui, talvez poucos de vocês saibam disso. Uma pessoa que tem 1,70 m de altura, por exemplo, aproximadamente 70 quilos, e Eu acho que aqui eu não estou falando das pessoas que têm ou uma altura maior ou uma altura menor. Eu estou estabelecendo aqui um parâmetro, e é claro, se a pessoa for mais alta, ela vai ter uma João, quantidade de água desliga o maior. microfone. Se ela tiver com excesso de peso ou uma certa obesidade, vai gastar uma quantidade de água maior, mas proporcional às células. Então, uma pessoa vai ser o nosso parâmetro hoje, de 1,70 m, com 70 quilos, que a gente pode considerar equilibradamente metabólica, saudável, se essa água estiver saudável, ela tem 42 litros de água no corpo. Só que, desses 42 litros de água, todos eles são utilizados para nos manter saudável. Porém, essa água tem que ser metabólica. Então, essa água ela tem que ser metabólica. O que é metabólica? Ela tem que preencher as características bioquímicas e químicas para que essa água chegue na nossa célula sem toxina, sem metais, sem solvente, sem agrotóxico, com um RP negativo, com PRAL negativo, com milivolts, alcalina, livre de qualquer tipo de patógeno, para isso nos trazer esse benefício. Só que desses 42 litros de água, 28 litros ficam dentro da célula. E olha aqui, agora aqui eu já estou falando de saúde, pessoal. Para nós termos um equilíbrio, ou seja, para nós considerarmos saudável, todos esses 28 litros de água que estão dentro das células, essa água elas têm que estar com todas as propriedades químicas para que ela seja saudável, para que ela não oxide, para que ela depois não inflame, para que depois ela não entre no processo degeneratório, para que ela não vire um tumor. Os outros 10 litros e meio ficam no interstício celular, ou seja, fica entre as células, fica por fora delas. E aí vem uma grande situação aqui. Hoje, quando eu pegar uma água dessas aqui, que eu for testar, que é comum as pessoas comprarem uma água no supermercado, o que elas estão fazendo se essa água aqui, por exemplo, a gente vai testar, ver se ela tem as propriedades. Se ela não tem essas propriedades, o que ela vai começar a fazer no nosso corpo? Ao invés de hidratar, ela vai nos desidratar. Sabe, eu lembro de um filme, acho que uns 30 anos atrás, em que as pessoas, um cientista desenvolveu uma água, acho que também no desenho do Pica-Pau eu vi isso. Colocava água no copo, tomava, ficava mais sede. Aí, quanto mais água tomava, mais sede, ia até morrer de sede, de tanto tomar água, porque a água não matava a sede. Embora pode parecer brincadeira, é exatamente isso que a grande maioria das águas hoje nos faz com a gente. A gente toma uma água assim e a gente tem um processo de desidratação. Por que isso, né? O que acontece para uma água poder desidratar, sendo que ela tinha que hidratar? A água ela tem um cluster, tá? Então, o que é o cluster? É a estrutura bioquímica daquela molécula. Só que para ela manter aquela estrutura bioquímica, ela tem que ter as características. Primeiro, ela não pode ser ácida. Então, se uma água tem um pH menos de 7,5, ela já não consegue que aquele cluster possa estar dentro da célula e nem no interstício celular. Como o cluster dela
não é o mesmo que a célula utiliza no receptor para absorver ela, o que, que acontece? A célula não consegue captar água, ela não entra. E essa água fica circulante até ela ser eliminada pelo rim. Por isso que muitas das águas que as pessoas tomam, falam assim, nossa, tem água que eu tomo, rapidinho eu vou para o banheiro. Porque ela não foi metabolizada. Ou seja, o cluster que ela tinha, e ela não tinha propriedades também elétricas para hidratar essa célula. Só que, volto aqui, desses 42 litros que tem no corpo, 28 dentro das células, 10,5 fora das células, no interstício celular. Por que ela fica fora da célula? Porque a célula nossa fica flutuando no mar, literalmente num oceano. Então, nosso corpo, para ser saudável, a célula tem que ficar flutuando nessa água. Só que essa água tem que chegar lá. E uma água, por exemplo, que não é. Vamos colocar aqui, que daqui a pouco eu vou explicar o que é água morta, o que é água viva. Vou colocar uma água semi-morta, ela não chega nesse interstício celular. Aí o que acontece? As células começam a colapsar. Ou seja, elas começam a oxidar e aí eu tenho uma morte celular. Eu começo lentamente um processo de inflamação silenciosa, que não sai nos exames de sangue, viu? Porque eu estou falando de células, eu não estou falando do sangue. Eu estou falando dos 10,5 litros de água entre as células. Só que os outros 3,5 litros, para completar os 42, aonde eles estão? Eles fazem parte da corrente sanguínea. Então, 3,5 litros está no nosso plasma. Agora, olha para vocês ver que coisa fantástica que eu vou falar para vocês entenderem aqui a importância de uma água saudável no sangue. Se dentro da célula eu tenho 28 litros, no meio externo eu tenho 10,5 litros, e no sangue eu só tenho 3,5 litros, eu não preciso de uma água, de muita quantidade de água ácida para destruir as nossas hemácias, os nossos glóbulos vermelhos. E aí isso é terrível, porque cada glóbulo vermelho carrega 1 milhão de moléculas de oxigênio para as nossas células e moléculas de ferro, que são precursores, tá? Eu posso falar para vocês, é o precursor de todas as outras formações bioquímicas de vitamina. Por exemplo, com deficiência de ferro, eu não absorvo bem o cobre, não absorvo bem o magnésio, não absorvo bem o silício, a vitamina C, eu não absorvo bem o selênio, eu não absorvo bem nenhuma vitamina. E olha que impressionante. Aqui nós descobrimos um grande problema. Não vou falar aqui de medicina, tá, pessoal? Eu vou falar da saúde em geral. A gente está acostumado ao seguinte, a gente adoece, e aí, principalmente as pessoas da área integrativa, falam assim, você está com deficiência de minerais, você está com deficiência de B12, você está com deficiência de vitamina D, e ele está focando só na vitamina. Aí a pessoa suplementa, não, mas o meu suplemento é importado, eu tomo meu suplemento e tal, e não sei o quê. Só que as pessoas tomam suplemento e elas não vão recuperar. Por quê? Porque para aquela substância, aquela vitamina ou mineral ser absorvido, ele precisa da hidrólise da água. Senão, eu não quebro aquele radical e ele não é capaz de chegar na célula. E pior, se essa água do sangue, que é 3,5 litros, ela estiver, por exemplo, se for uma água semi-morta, uma água morta, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso, ela vai oxidar o nutriente no plasma. E aí a célula vai ficar carente. Eu tomo, mas absorvo, porque cai na corrente sanguínea, mas não metaboliza, porque a minha água é ruim. E aí eu posso já dar um exemplo prático para vocês que aconteceu recente. Pessoas aqui já ouviram esse exemplo que eu vou dar aqui. Mas algumas pessoas que estão aqui estão talvez pela primeira vez, não ouviram isso ainda. Um paciente nosso, a gente passou essa garrafa, deve ter uns 18 dias, né, hoje. Com 3 dias, ele tomando a água da garrafinha, no caso ela começou a sentir uma cólica abdominal e foi internada e mandou um WhatsApp para mim, ó,
aquela água da garrafinha me fez mal. Por quê? Eu estou com cólica e eu estou indo aqui para o médico. Aí eu falei assim, não, mas vai aí primeiro e depois me fala, né, que você vai passar por exames. E ela foi, passou por exames, e o que que o médico relatou para ela? Que o antibiótico que ela tomou agora já estava em excesso. Tinha chegado muito antibiótico e no órgão específico que ela estava tratando, né, que era rins e fígado, e aí ele começou a reduzir a dose do antibiótico. Resultado disso, em 5 dias ela reduziu 1/3 do antibiótico. Ele falou, não, não precisa desse tanto de medicamento. Por que que aconteceu isso? Porque com essa água que faz esse processo de hidrólise e que chega na célula, agora ela carreia rapidamente o medicamento. Então, eu não preciso tomar muita coisa para eu ter o benefício daquele produto ou da substância que a pessoa está ingerindo. Isso quer dizer que qualquer suplemento, qualquer alimento, que se você tomar com uma água boa, saudável, que tem essas propriedades, o seu corpo vai responder muito mais rápido e as suas células vão se beneficiar de todos esses nutrientes, principalmente vitaminas, minerais e aminoácidos. Só que aqui vai um alerta para vocês. Tem uma idade que vocês vão saber agora que a gente chama de idade crítica. Essa idade, eu posso adiantar para vocês, nenhuma pessoa a partir dessa idade deveria ingerir uma água que não promovesse uma profunda hidratação das suas células. É a idade dos 60 anos. Então, a gente chama a idade de 60 anos aquela idade crítica. Ou a pessoa começa a ingerir uma água, ou ela vai sofrer muitas consequências em todos os mecanismos do organismo. Tecido, órgãos, respiração, processo cardíaco, processo renal, hepático, intestinal e, o que eu deixei por último, principalmente o mais grave de todos, o cérebro. O nosso cérebro deveria ser o órgão que, hipótese nenhuma, deveria se desidratar. Só que o cérebro já começa a desidratar com 50 anos. 45 a 50 anos, eu já começo a ter uma profunda desidratação cerebral. E o que é essa desidratação cerebral? A água que eu tomo não chega lá. A água que eu tomo não chega na barreira hematocefálica. A água que eu tomo não leva o ômega 3, não leva o ácido graxo, não leva a glicose que o cérebro utiliza, que é o mecanismo de energia dele. Não metaboliza o hormônio, a progesterona, para formar a bainha de mielina. Olha a epidemia que nós estamos vivendo de doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. As pessoas estão todas enrugadas, a pele toda caída. Isso é desidratação, não é deficiência de colágeno. Deficiência de colágeno é secundária, deficiência de colágeno só ocorre por desidratação. Porque se fosse deficiência de colágeno, era muito simples. Qualquer pessoa que tem a pele enrugada toma colágeno, estica e não resolve. Então, isso é uma grande enganação, até não vou falar aqui grande enganação da indústria, mas nos passam informações que na prática do nosso organismo não é isso, porque ninguém se preocupa com a água. Só que a água, ó, o eixo da Terra para funcionar bem, ó, o eixo da Terra, a Terra para poder funcionar e manter todos os seres vivos e toda essa estrutura, ela depende do eixo. É o eixo que controla tudo. Um carro, para poder andar, ele depende do eixo, porque sem o eixo, a roda, né? Digamos assim, a roda não roda, né? A roda não anda, o carro não anda. Qual que é o nosso eixo central de todos os mecanismos? A água. Então, sem água boa, eu não vou chegar a lugar algum, e se eu chegar, eu vou chegar cambaleando. Dito isso, nós temos, né? E aqui eu vou só fazer uma suposição em relação ao produto. Imagina 3 tipos de água, tá? E aqui eu não estou falando de marca, não. 3 tipos. Nós temos água viva, nós temos água semi-morta e nós temos água morta. O que é uma água viva? Uma água viva é uma água que me atenda todas as características bioquímicas
para quando ela encontrar em contato com o nosso organismo, ela faça a função dos 42 litros que eu falei. Ela vai nutrir todas as células. Então, ela vai inundar o interior da célula com 28 litros da água, considerando aquele peso e altura. Ela vai no interstício celular, 10 litros e meio ficar circulando para evitar que as células se colapsem e se oxidem mais rápido. E ela vai nutrir o plasma do sangue para que todos os glóbulos vermelhos ou as hemácias ou o sistema imunológico, né, que são as células brancas ali, eles possam desempenhar a função sem sofrer oxidação ou morte prematura. E quando eu falo morte prematura, pessoal, literalmente é uma morte celular. A nossa hemácia vive em média 120 dias. Quando eu coloco uma água ácida no meu corpo, essa célula pode durar só 60 dias. E aí o cérebro manda um comando para a medula óssea produzir mais células de sangue, porque o cérebro não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que as células estão morrendo. E eu posso falar para vocês, porque o principal exame que eu faço nos pacientes é a microscopia de sangue escuro. Então, quando eu analiso a gota do sangue, a primeira coisa que eu olho é a oxidação do plasma. E eu posso falar para vocês, eu nunca na minha vida peguei um único paciente com plasma sem oxidação. E quando faço microscopia do sangue claro, que a gente vê a matriz celular toda escura, toda oxidada, isso fica bem nítido. E ali eu posso falar para vocês, a água, as toxinas que estão na água, metais, xenoestrógeno, plástico, petrolato, solvente. Eu atendi uma pessoa ontem, pessoal, que eu fiquei assim chocado. 38 anos, e aí quando eu coloquei o sangue dela na lâmina, imediatamente o sangue sumiu, ficou esbranquiçado. Eu perguntei para ela na hora, eu falei assim, você trabalha com algum produto químico? Aí ela, não. Não, mas então você está contaminando com algum produto aí. Ela falou assim, não, o que eu faço é, a cada duas vezes por semana, eu trabalho todos com aqueles veja, eu coloco água sanitária na mão, e é o dia inteiro manipulando aquilo. Aí eu falei assim, olha, 80% das suas hemácias estão destruídas. E essa toxina arrebentou o plasma, ou seja, a água ácida, e aquela água circulando e nutrindo os órgãos. Matriz celular, toda destruída. Por quê? Além do produto químico, água de péssima qualidade, só que chega uma hora que o corpo vai cobrar um preço. Aí ela não consegue dormir, com 38 anos, não consegue dormir, dorme 2 horas, acorda. Aí ansiedade, aí acorda até com energia, mas passa um pouco, começa a perder rápido a energia, não tem fome, é o desequilíbrio total. E ali não tinha inflamação em órgão. Era nada mais do que uma água extremamente ácida, cheia de toxinas. Falei para ela, vamos ter que purificar o seu sangue. Então, vamos voltar. Água viva. O que é uma água viva? Eu vou mostrar para vocês que a água dessa garrafinha aqui é uma água viva. Então, o que é uma água viva? Uma água que tem uma alcalinidade entre 9 e 10 e que reverte uma água ácida em alcalino rapidamente. Uma água viva é uma água que não tem metais, mas mais do que isso, que ele ajuda a eliminar os metais pelo processo de hidrólise no corpo. E mais do que isso, não se deixa contaminar com esses resíduos. Porque é o seguinte, prestem atenção que eu vou falar nisso aqui, tá? Isso aqui vai ajudar vocês a tratar vários processos de saúde. Se vocês têm qualquer inflamação no corpo, a primeira coisa, ou a última coisa que vocês deveriam fazer é tomar uma água ácida. Vamos supor que essa água aqui, da garrafinha, ela promete ser uma das melhores águas, né? Isso aqui eu comprei de supermercado, segundo a empresa, né, que engarrafa ela. Só que, se essa água não atender um dos requisitos, embora ela seja alcalina, que eu creio que esse pH aqui deve ser alto também, mas não é só isso, essa água, ao entrar no nosso sangue e encontrar uma toxina, ela já começa a oxidar também. Então, aquela água do plasma faz essa água ficar ácida. Por quê? Porque ela não é uma água protetora. E aqui a gente consegue fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Né? Pegar uma água que seja muito ácida,
fazer ela ficar alcalina e restaurar as propriedades. Uma água que é alcalina, mas que não tem as outras propriedades, restaurar as propriedades. Ou uma água de um bebedouro. Essas aqui não têm essa capacidade. E quando eu falo essas aqui, eu estou me referindo também a esses processos de filtros aí que a gente tem das mais diversas, digamos assim, marcas, né, no mercado. Bom, então a água viva, ela tem que ter para o negativo, ORP negativo, milivolts acima de -90, ela tem que ser alcalina, mas esse alcalina não pode ser químico, tem que ser natural. O que é uma alcalinidade química? É o que tem na água da torneira, que a gente toma banho todo dia, que as pessoas lavam louça, lavam roupa, e essa água, às vezes eu pego uma água da torneira com pH 7, 7,5, e as pessoas falam, olha o tanto que essa água é boa. É péssima, porque o que fez aquela água ficar alcalina? O cal, a soda cáustica. Vocês sabiam que o pH da soda cáustica é 14? Imagina esse numa água ácida, o pH vai lá para cima, só que com soda cáustica. O que tem que alcalinizar a água? Os minerais da natureza, né? As pedras, né? O que tem aqui, ó, caulim, maifã, né? Depois vocês pesquisam o que é maifã, que é uma pedra que tem aqui. Ele ajuda a regenerar os tecidos. Então, a água da cachoeira, uma água das minas, né? As minas que existem no mundo aí, que são consideradas terapêuticas. Então, ela tem que ter essa alcalinidade natural, não pode ser química. E mais dois tipos de água. Então, nós temos a água viva, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, a água viva, por que ela é importante? Ela vai ajudar a impedir com o nosso DNA, RNA, citoplasma, mitocôndria e o meio celular oxide. Por que a água viva é boa? Porque no meio externo as células têm que estar flutuando. Então, ela vai evitar que a célula colapse, encoste uma nas outras e comecem ali um processo de estresse oxidativo. A água viva, ela tem que entrar no plasma, se ela encontrar toxinas, ela tem que quelar, deveria quelar até aquelas toxinas, ou levar ela até o trato renal para ser expelida pelos rins. E quando eu fizer uma atividade física, que eu suar, quando a pessoa suar, ela deveria eliminar toxinas. Só que todo mundo que fizer atividade física, vocês vão falar assim, mas eu posso tomar qualquer água e fazer qualquer atividade que eu vou suar. Eu posso falar para vocês que sim e não. Porque se você toma uma água saudável e sua, o que você vai estar perdendo ali? Eletrólitos e minerais importantes que o seu corpo, às vezes, buscou do osso, cálcio e magnésio, para alcalinizar a água do seu organismo que está ácida. E aí você sua, elimina cálcio e magnésio do osso. Aí você começa a ter uma oxidação óssea. Aí sabe as pessoas hoje? Artrite, artrose, bico de papagaio, problema de coluna. Isso vem ao longo dos anos por causa de uma água ruim. Só que eu posso manter. Se nós fomos feitos para viver 120 anos sem doença, o que a gente está fazendo de errado? Eu adianto para vocês. O principal é, ainda não damos importância para a água e não nos fizeram entender essa importância. Nós temos dois processos no nosso organismo. Primeiro, transpiração, né, que é um processo também que o corpo utiliza quando a temperatura se eleva. Ele tem que pegar essa água de onde? Do meio externo da célula para diminuir a nossa temperatura e aí se expele, junto com essa água, toxinas do corpo. Esse processo de transpiração é muito importante. E tem pessoas hoje que nem suam mais. E até, né, quando eu fiz uma pós-escolar em Ribeira, ele falava uma coisa assim, a pessoa que não sua tem deficiência de iodo no corpo. Só que, depois estudando, né, a gente tendo conhecimento da biologia, a pessoa que não sua não tem água metabólica no corpo. O iodo é uma consequência lá para frente. Por quê? Quem usa iodo no nosso corpo? A gente aprendeu que é a tireoide, né? Que ela depende do iodo. Só que a tireoide só usa 20% do iodo. Quem usa os outros 80%? O pâncreas, o intestino, tecidos,
Todo o nosso corpo depende do iodo, ele é a nossa bateria. Só que o que que expulsa iodo do corpo? Olha para você ver como é uma corrente contínua, né? É fácil entender o adoecimento. Quem expulsa o iodo do corpo é a água que nós estamos usando, porque o iodo é um halogênio, né? Então, na tabela lá bioquímica, nós temos o flúor, que é o mais pesado. O flúor expulsa o cloro, que expulsa o bromo, que expulsa o iodo. Então, quando a gente toma banho, a gente está arrebentando com a nossa tireoide. Quando a gente lava, a pessoa lava a louça com esses metais, ela está arrebentando a tireoide. Quando ela toma essa água que não é saudável, arrebenta a tireoide. Quando ela lava a roupa que põe no corpo, ela também começa um processo de desidratação. E aqui é a segunda coisa que eu quero falar para vocês. Vocês sabiam que a gente desidrata de forma que vai nos adoecer com a roupa no corpo? O processo chama perspiração. A perspiração, às vezes, é tão importante quanto a transpiração. Só um minuto que tem gente aqui. Bom, então, só deixar duas pessoas ingressar aqui, que a gente já aproveita a explicação que eu vou dar aqui para a gente passar para a prática. Então, pessoal, guardem esses dois processos com vocês, tá? Respiração e perspiração. Perspiração talvez não nos passem sobre isso, mas o que é a transpiração, né? Resumindo, elevei a minha temperatura corporal, ou por uma atividade física, ou por um esforço que eu fiz, o corpo imediatamente precisa abaixar a temperatura. Se ele não abaixar e faltar uma água lá, o que eu faço? Eu começo a dar febre. Aí, febre já é um mecanismo do corpo dizendo que eu posso entrar no processo inflamatório ou que eu já estou no inflamatório. Por quê? Porque nós não devemos. Ó, isso que eu vou falar para vocês aqui é um alerta. Nenhuma pessoa deveria sentir mais sede na sua vida. Sede, tá? Sentir sede. E aí, o dia que vocês sentirem sede, vocês vão ficar preocupados a partir de hoje. Sentir sede é o corpo gritando de dor. Tá? A sede é o corpo desesperadamente falando: tome água. Nós estamos aqui num processo de oxidação violenta. E aí é aquilo, não tem, está faltando água no interstício celular, está faltando água dentro da célula, pode estar faltando água no plasma sanguíneo. Por isso que a gente fala, mantenha-se hidratado e mantenha-se saudável. Ou seja, mantenha-se hidratado com uma água de qualidade e mantenha-se saudável. Isso não é uma frase bonita. Isso é uma frase que as nossas células queriam ouvir todo dia. Quem é hidratado dificilmente vai desenvolver problemas neurológicos com uma água boa. Aí você vai falar assim, eu sei que a gente vai perguntar aqui, então quer dizer que a água vai prevenir isso, aquele Alzheimer? Não. Mas ela pode sim retardar por 20 ou 30 anos. Ou pode nem aparecer. Porque muitos de vocês sabem, hoje já se sabe, Parkinson, excesso de alumínio no cérebro. Alzheimer, excesso de metais no cérebro. Também Alzheimer, flúor, mercúrio. E por que esses metais estão lá? Porque estão no meio intracelular ou na célula ou no plasma, levando, porque a gente tomava uma água doente. Mas a gente vai pagar um preço. Está em tempo. Todo mundo aqui, creio, e eu tenho certeza, quase não tem ninguém aqui na UTI vendo essa live. Se não tem ninguém aqui na UTI, então dá tempo de vocês, digamos assim, visualizarem um novo caminho a partir de agora. Dê importância a uma água de qualidade e depois vocês vão ver a diferença durante poucos meses, a importância de eu estar me prevenindo. E aqui não é só questão de não tomar uma água tóxica, é de ajudar a eliminar aquilo que já está no meu corpo, porque às vezes eu tomo água boa, mas o chuveiro me contamina, a água da cozinha me contamina, né? E aqui vamos entrar na questão da perspiração. O que é perspiração? Por exemplo, tá fazendo frio. Aí, quando tá fazendo frio, normalmente as pessoas vão fazer o quê? Colocar uma blusa,
um casaco, enfim, elas vão se proteger para que o corpo esquente, porque aquele frio está incomodando. Visto que a temperatura do nosso corpo é 36 graus e meio. E quando faz frio, o primeiro sistema a sofrer no nosso corpo é a circulação. Eu começo a ter vasoconstrição e eu começo a diminuir a circulação corpórea. E o corpo não gosta disso, porque sem circulação vai faltar o quê? Oxigênio, vai faltar ferro, vai faltar nutrientes, mas eu preciso me aquecer. Só que quando eu começo a aquecer, eu não percebo, mas lentamente o tecido vai absorvendo o suor. Só que é um suor bem suave, a gente não percebe. E aí, essa desidratação não nos dá sede, a gente não toma água e a gente começa a adoecer. Vocês já perceberam alguns tipos de pessoa que não pode fazer frio, aquelas problema respiratório violento? Olha aqui que interessante. Uma das causas de problemas das vias respiratórias é falta de hidrogênio e oxigênio. O que é água? Hidrogênio e oxigênio, mas de uma água saudável. Então, eu consigo manter as minhas vias hidratadas quando eu tenho uma água. E aí eu previno os malefícios da perspiração. Então, a partir de hoje, vocês vão cuidar da respiração e da perspiração. Bom, eu falei sobre água viva. O que é água? E aqui é para encerrar, tá? Esses dois. O que é água semimorta? Uma água semimorta ela pode preservar algumas propriedades que a água precisa, só que ela vai ter outras propriedades que vai oxidar o nosso corpo. Por exemplo, eu posso ter uma água alcalina, tá? Mas essa água alcalina, ela tem um RP negativo? Ela tem o pró negativo? Ela retém toxinas? Então, se ela não faz isso, ela vai oxidar o meu corpo num grau menor do que uma água morta. E é muito comum, praticamente, por tudo que a gente está vendo hoje, essas águas filtradas estarem nessa classificação, que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês. Então, ela atende algumas características e outras não, só que essa água também adoece de uma forma mais lenta. Qual que é a água que adoece mais? A água que vem da torneira ou a água que está na torneira e passa, por exemplo, por um ótimo purificador? Posso dizer para vocês, talvez a água da torneira possa ser uma água morta e a do purificador semi-morta. Então, precisava de uma água viva. Mas isso, né, sem aqui citar qualquer tipo de empresa. Eu estou falando das características das coisas que nós temos hoje. E isso não acontecia há 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque não se colocava substâncias químicas na nossa água. Nossa água vinha do poço ou vinha da cisterna, quase não se usava agrotóxicos na agricultura, igual hoje. Então, hoje nós temos um adoecimento de todos os lençóis freáticos e do sistema de saneamento que podem utilizar até 40 tipos de substâncias para nos dar uma água potável. Mas esse potável não significa boa para beber. Condições para uso básico, mas ela não traz saúde para nós. Água morta já é aquela água que ela não tem cluster, ela tem um metal, ela não tem uma alcalinidade boa, ou seja, ela chega para arrebentar mesmo. Então, é você tomando e já tendo as consequências nocivas. Aí, cérebro, tecido, órgãos, tudo é afetado, sistema circulatório. Olha a epidemia das pessoas que vivem hoje com problema circulatório depois de 50 anos, as pernas todas inchadas, né? E aí é tratamento para tentar melhorar o sangue. Gente, por que melhorar o sangue se o sangue é 30% e 70% é água? Eu tinha que melhorar a água. Isso é uma questão lógica. Passar para uma criança de 7 anos, ele faz a conta lá. Eu tenho que melhorar 70% de uma coisa que eu tenho ou 30%? Isso é óbvio. Por que não falam nisso hoje? Não tem interesse, né? Ninguém pode, não tem interesse nem comercial para isso, né? Porque a água é limitada, está na natureza, o máximo que você pode fazer é engarrafar uma água. Então, vamos começar aqui. Aí, no final, abro para perguntas. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou
abrir aqui, a gente vai pegar aqui, ó, eu vou colocar para vocês, né? Aqui está lacrado, tá? Eu vou deslacrar aqui e vou pegar essa água que eu comprei no supermercado ainda há pouco. É de uma marca muito famosa, praticamente todo mundo já consumiu essa marca, eu acho. E a gente vai testar essas propriedades aqui. Então, nós vamos testar primeiro dessa água alcalinidade, depois nós vamos testar metais, e depois, no final, a gente vai testar radicais livres, tá? Então, eu vou fazer aqui, Tênis, deixa aí, você pode me ajudar aqui? Vou pedir um colega meu aqui para me ajudar aqui. Quero que você mantenha aqui no alto, segura aqui a garrafa. Ah, segura aqui o copinho. Isso, mas segura aqui para a câmera. Isso. Aqui, ó, vou abrir aqui agora. Tá. Vou abrir aqui agora e vou colocar aqui no copo. Ó. Levanta aqui. Então, ó, coloquei aqui, segura aqui. E agora eu vou testar a alcalinidade dela, tá? Abre aqui para mim. Então, aqui é um azul de bromotimol, né, que é um reagente químico. Aqui, ó, vou sacudir aqui. E vocês conseguem ver a cor, né? Conseguem ver. Que cor é essa? Deixa eu pegar aqui. Ó, é uma cor alcalina, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tá uma cor ótima de alcalinidade, ó. Tá entre 8 e 9, tá? 8 e 9. Então, ela atendeu a alcalinidade, certo? Agora, eu vou deixar isso aqui. Traz água aqui de novo. Vou pegar um outro recipiente, tá? Colocar aqui, ó, para vocês. E agora a gente vai testar se ela tem algum tipo de metal. Aqui para mim. Ou cloro, ou qualquer reação. Se ela tiver, ela tem que ficar amarela, tá? Vocês percebem aqui, né? Ela não ficou amarela, certo? Todo mundo viu, né? Então, aparentemente, ela não tem metais. Eu vou deixar suspensa aqui, só que isso aqui, ó, é um falso positivo. Ela não tem metais, mas você quer ver se ela não guarda a memória desses metais ou ela não se contamina? A gente vai pegar água da torneira. Pega aqui, ó, água da torneira ali para mim. Você vai pegar lá, ó, água da torneira. Então, eu vou colocar aqui. Olha o que que aconteceu. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas é porque é por causa da câmera. Para mim, está bem amarelo. Vou pegar aqui, ó, colocar, ver se vocês conseguem ver que ela ficou amarela. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Então, deixa eu ver aqui. Está um pouquinho, ó, só para mostrar a diferença para vocês, ó. Aqui, peraí. Ó, essa aqui está um pouco amarela, conseguiram ver, né? Essa também é da torneira e essa aqui é amarela. E essa aqui é da garrafinha. Ou seja, foi só ela encontrar um metal, ela ficou amarela. Ou seja, ela não é uma água que vai quelar toxina quando eu tomar. E se ela encontrar um metal, que ela fica amarela, o que que ela vai causar no meu organismo? Ela vai oxidar. Então a água não adianta não ter o metal. Ela tem que fazer um papel antioxidante, porque nós estamos cheios de toxina. Quem dera se nós estivéssemos puro, igual Adão e Eva lá no Éden. Mas o nosso Éden aqui é outro. Então, ó, cada vez que passa mais, ó, mais ela fica amarela. Por quê? Agora ela está reagindo. Então, uma água dessa, em reação com as nossas toxinas, começa a oxidar as células todas. Tá? Agora eu vou fazer o outro teste com a água da torneira. Tá? Então, vamos lá.
joga essa água fora e pega de novo na torneira. Ele vai pegar a água da torneira para a gente testar a água da rua. Ó, aqui, ó, continua aqui, ó. É porque vocês não estão vendo, mas ela tá bem amarela aqui para mim, tá? Vamos lá. Comprar uma cama de alta resolução para vocês poderem ver. Então, aqui, ó, água da torneira, certo? Ó, peguei um escopo vazio e vou colocar aqui. Vamos ver a alcalinidade dessa água da torneira. Aqui, ó. Pode parecer para vocês azul aí, mas aqui para mim ela tá verde, tá? Isso aqui é a questão da câmera. Então a água da torneira tá aqui, ó, entre 5 e 6, tá? É uma água ácida. Mas tem que arrumar essa cor da câmera aqui tá terrível. Eu tenho certeza que vocês estão vendo azul, porque eu estou vendo azul, mas aqui ela tá verdinha, tá? Então ela tá uma água ácida. Agora eu vou pegar essa mesma água da torneira aqui, ó, que ele pegou lá, no outro vidro, e vou testar a questão dos metais também. Cadê o ortolidino? Vamos ver aqui. Aqui para mim, olha, já ficou muito amarela. Para vocês aí deve estar um pouco amarelo, claro. Mas olha aqui, para vocês verem, em comparação com a outra água, ó, ela tá amarela, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Então, ó, ela tá amarelinha, tá? Então, essa água da torneira tá amarelinha. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Não, vamos pegar a água do bebedouro aqui que eles usam, tá? Então, ó, eu vou colocar a câmera aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ó, esse bebedouro aqui, ó. Tá? É uma marca muito conhecida também que eles usam aqui nessa casa. Então, a gente vai tirar a água dela, ok? Ó, um copo vazio, tá? Vou tirar a água aqui. Então, aqui, ó, tirei a água. E agora eu vou colocar num outro recipiente vazio. Tá? E vou testar a alcalinidade dessa água do bebedouro. Alcalinidade não, estou vendo se tem metais, tá, pessoal? Ó, aqui não apresentou metais, tá? Nessa água aqui, ó. Aparentemente lá da garrafa não. Mas, se eu colocar uma água da torneira que tem metais, ela se contamina, né? Agora, eu vou jogar isso aqui fora. E nós vamos pegar essa água de novo do bebedouro, ó, e vamos testar a alcalinidade. Nós testamos metais. Então, a água ela tem que ficar azul. Agora, acho que vocês conseguem ver, ó, qual a diferença. A água aqui, para mim, está muito amarela. Né? Muito. Aqui é porque está dando transparência. Então, a água que, teoricamente, tinha que ser a melhor água da casa, está sendo a pior água. Imagine isso aqui na célula. Isso aqui é o mesmo pH, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mas ele é o mesmo pH do refrigerante, por exemplo, da Guaraná. O da Coca é menos meio ainda. Mas esse aqui é a mesma coisa de estar tomando uma Guaraná em termos de acidez. Então, todos aqueles problemas que eu falei para vocês, vai acontecer. Agora, imagina tomando essa água todo dia. Imagina essa água no interstício celular, que não vai estar lá, o corpo vai estar desidratado o tempo todo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu peguei, ó, a água da garrafinha que nós testamos, né, o pH e nós testamos a alcalinidade. Ela tinha uma boa alcalinidade e aparentemente não tinha o metal
porém, o copo dela ficou amarelinho quando eu coloquei a água da torneira. Agora, ó, se eu pegar essa água aqui, ó, da garrafa, que é uma água ruim, né? E eu colocar na garrafinha, vamos ver o que que acontece. Tira a capa. Deixa eu tirar a capa aqui para vocês poderem ver, né? Colocar a mão um pouco. Isso. Ó, coloquei quase a metade da água aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Tá. Eu fiz isso aqui. Agora, joga para mim esse pH fora ali, tá? E vou esvaziar 2 copos aqui para a gente fazer um teste. A gente vê a alcalinidade dessa água agora, se ela tem metais, e depois saber se ela contamina com a água da torneira, igual a gente viu ali. Tá? Então, esse também é o azul. Então, vou pegar aqui, ó, vou só dar uma lavadinha aqui para não contaminar com a água anterior que estava aqui. Tá? Ó, vou colocar aqui, ó, a água da garrafinha, ok? E vamos testar aqui, primeiro, com a água da garrafinha, o pH dela. Olha, imediatamente, só que esse agora ficou um azul bem mais escuro, não sei se vocês conseguem ver. Ele já está perto de 10. E eu peguei a água daquela garrafinha, tá? Agora nós vamos pegar a água de novo da garrafinha para a gente testar se ela tem metais, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou só dar uma lavadinha aqui, porque ele tinha uma outra água aqui. Vamos pegar da garrafinha e vamos ver se ela tem metais. Se ela tiver metais, ela tem que ficar amarela. 1, 2, 3, 4. Ó, ela não se contamina. Para vocês verem a diferença, ó, essa é a da garrafinha, essa aqui é a da outra. Me dá outra aí. Ó, desse ficou amarela. Ó, essa é a da garrafinha, essa é a outra. Pode ver que ela tem um coração amarelinha também, é porque e essa aqui é da garrafinha, essa aqui é a outra. Então, a água da garrafinha, ela não se contamina, né? De toxina. Agora, eu vou pôr ele pegar a água da torneira para nós colocarmos aqui dentro. Pega aí. Lava o copo. Não, joga de novo. Tá. Pega aí de novo. Regula aqui. Aumentei. Passa. Isso. Ó, pegando aqui a água da torneira. Ó, ó, eu mexo, ó, com a água da torneira, ó, e ela não fica amarela, igual aconteceu com a garrafinha. Ó, posso deixar aqui, ó, vários minutos, vocês vão ver, ó, ela não contamina. Tá? Então, o que que essa água da garrafinha faz? Ela pega uma água de qualquer meio, seja de uma água de garrafa, seja de um garrafão ou até da torneira, transforma as propriedades dela, elimina todos os metais, tá? Ela anula, né, pelos laudos técnicos, toxoplasmose, bactéria E. coli, aumenta o URP drasticamente, o milivolts dela sai de 70 para 350, essa água, ou seja, ela vai causar todo esse processo de hidratação do corpo. Essa água vai para dentro da célula, vai para o interstício celular e vai ajudar a eliminar as toxinas do plasma. Só que esse teste aqui, eu não quero ficar só aqui, eu quero mostrar para vocês agora o principal, que é o quê? O teste de oxidação, que é o teste de radicais livres. E aqui eu vou mostrar para vocês que todas as águas, independente da garrafa, oxidam, menos a da garrafinha. Vamos fazer os testes aqui. Tá? Joga tudo fora. Vou só esvaziar aqui ó, os frascos para a gente fazer o teste. Ó. A garrafinha continua com a água dela aqui, ó, que a gente tirou da garrafa. Faz aqui. Joga os outros 2 fora. . 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
Aqui. Aqui, pessoal, agora vamos fazer o teste aqui, que eu considero o teste mais importante. Cadê aquela garrafinha? A outra. Tem que abrir. Ah, tá aqui. Aqui, ó. A garrafinha, tá? Tá vazio aqui, ó. Garrafinha, pega para mim o polvedinho ali, ó. Polvedinho, tá. Só pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a água, tá? Esse pouco de água aqui. E aqui a gente vai fazer um teste de radicais livres, ou seja, de oxidação. Eu vou colocar o polvedine, vou colocar uma gota e vou mexer, tá? Aqui para mim já ficou meio amarelinho, mas eu vou colocar a segunda gota, porque para vocês aqui a câmera realmente não está ajudando. Aqui, ó, vocês já conseguem ver, ó, com duas gotas, todo mundo consegue ver que ela já ficou oxidada, cheio de radicais livres, tá bom? Ó, cheia de radical livre, eu peguei da garrafinha. Uma garrafa de água mineral, né? Da garrafa de água mineral. Eu vou pegar essa outra que eu não abri aqui ainda, que é a melhor água, que eu deixei ela para fazer esse teste de radicais livres, né? Isso que é uma das melhores águas que tem no Brasil. Vou abrir aqui, pega um vazio para mim. Ah, tá aqui. Vou abrir aqui, ó. Aqui. Ó, vou colocar aqui, ó, tá vazio. Ó, tá aqui vazio. E eu vou colocar o Polvedine para ver se ela vai oxidar. Ó, aqui para mim já começou a ficar meio oxidado, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver, só para comparar com uma água, ó, ó, ela tá, mas eu vou colocar uma terceira gotinha para ficar mais visível para vocês, tá? Então, olha o que que aconteceu. Tanto essa água da garrafinha top como da outra oxidou, certo? Todo mundo vê que oxidou. Todas são água mineral, né? Agora, ele vai pegar da água, nós vamos fazer 4 testes, tá? Da água do bebedouro, que eles usam aqui. Pega aqui. Não, eu mesmo vou pegar aqui. Abaixa aí. Ó, vou pegar aqui. Então, tá aqui. Me dá o polvedinho. Ó, vou colocar uma gota, 2 gotas. Ó, amarelou. Vou colocar 3 gotas. Olha aqui. Então, agora eu tenho 3, ó, oxidada. Ó, 3 água. Levanta esse outro aí. Não, aqui, ó. Ó, todas as 3 oxidaram. Ou seja, eu não tenho uma água antioxidante. O que que é uma água antioxidante? Ela não tem ORP suficiente, ela não tem prau negativo, ela não tem milivolts suficiente para evitar uma oxidação quando ela encontra um radical livre no nosso corpo. E o que que mais a gente tem? A gente tem radical livre até na respiração. Agora, ó, vou pegar aqui, ó, vou lavar com a água da garrafinha. Deixa eu só fechar aqui, ó. Tá? Ó, vou agitar 3 segundos, tá? E vou só dar uma lavadinha aqui, porque aqui estava uma água da torneira, para ela ficar só com a água da garrafinha. Ó, e vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. Ó, água da garrafinha. Vamos colocar o iodo nela. Reidrata, a tecnologia reidrata, né? Ó, uma gota. Ó, ela sumiu. Ela não oxidou. 2 gotas. Ó, ela fica amarela e elimina. 3 gotas. Ó, caiu a terceira. Ó,
Amarela, ó, ela não oxida. 4 gotas, que é a única que eu vou colocar 4 gotas é essa, as outras eu coloquei 3. Ó, ele cai o amarelo e ela elimina imediatamente o radical livre. Então, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, isso aqui, sem medo de errar, isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi em termos de água. Porque isso aqui reflete exatamente o comportamento metabólico que nós precisamos ter para que a água possa tratar todos os nossos processos celulares, tá? Órgãos, vísceras, sistema circulatório, cardíaco e cérebro. Para vocês terem, ó, vou ficar com a água parada aqui. Para você, ó, como que estão as outras águas? Ó, tudo oxidada. Dá até vergonha de levantar aqui, ó, com o mesmo tanto de água. Então, porque eu não consigo pegar os 3 aqui, mas vou tentar. Olha aqui os 3, ó. Tudo oxidado. E essa aqui não oxida. Quando eu entendo esse processo, desesperadamente no outro dia, se alguém me mostrasse uma fonte de água mineral que tivesse essa propriedade, eu pegava o meu carro 5 horas da manhã e eu já estava mergulhando nessa fonte. Porque isso aqui, pessoal, não é só célula, tá? Olha a experiência que uma pessoa que comprou a garrafinha fez. Ela estava com a pele cheia de manchas no rosto, umas manchas escuras, e aí veio na cabeça dela, falou que será que essa água vai ser boa para minha pele? E de manhã, quando ela lavava o rosto, a última água ela colocava na mão da garrafinha e passou no rosto. Em 7 dias, as manchas começaram a sumir, e ela percebeu que o rosto dela começou a fazer o tipo um lift, ficar um pouco esticado como se tivesse botox, mas não no nível de botox, mas ela percebeu nitidamente. Uma outra pessoa começou a remover cravos na pele só de passar, parece que ela tornava a pele emoliente, e esses cravos foram saindo naturalmente. Então imagina uma outra casa, conjuntivite, o olho vermelho. A pessoa pegou a água, estava com o olho vermelho, foi passando no olho, de um dia para o outro, o olho foi clareando pelo poder antioxidante. Olha aqui, pessoal, e o mais incrível disso aqui é isso aqui, ó, que à medida que o tempo passa, essas águas oxidam mais. E essa aqui não acontece nada. E isso é incrível por quê? Porque o próprio ar que ela está escapando, ela não está fechada. Cadê a garrafinha? Aqui, ó. Essa água que está aqui, ó, ela não está fechada igual na garrafinha, porque quando fecha, ela veda o oxigênio, o hidrogênio que está aqui, os oligoelementos, e ela concentra. Então, isso aqui vai ficando cada vez mais antioxidante. Por isso, que aí o grande segredo que a gente fala para as pessoas é o seguinte: qualquer pessoa pode fazer o teste aí, tem intestino preso, dor de cabeça. Ah, antes de ontem a gente deu uma garrafinha para uma paciente. E aí, eu dei a garrafinha para ela e falei para ela pegar os suplementos comigo no outro dia. E ela chegou lá com uma dor na testa, aqui, ó, bem aqui na fronte. Ela falou que no outro dia ela não estava sentindo mais, ela só sentia um peso, mas não doía mais. Ela tomou água um dia, de um dia para o outro. Aí o que que acontece? Isso aqui que eu quero falar. Pega para mim a outra garrafinha ali. Eu tenho uma preta aí, eu acho. Qual que é o grande segredo? Né? E aqui falando num nível mais apurado de saúde e antioxidação. O segredo é ter 2 garrafinhas. Por quê? Numa, você vai fazer o tratamento subclínico. O que é o tratamento subclínico? São aquelas patologias que são difíceis de sair nos exames quando elas se iniciam no corpo. Por exemplo, uma diabetes, uma fibromialgia, uma inflamação mais longa, ela tem um processo inicial, mas a gente não detecta no início. Então, é por isso que se fala subclínico. Silenciosamente, ela aparece e eu só vou identificar quando ela doer, quando ela virar clínica. Então, a subclínica, eu pego uma garrafinha dessa, encho de ela da água que eu utilizo aí, não sei se é do purificador que vocês têm ou do meio que vocês usam para tomar, coloca ela, faz a raspagem, deixa essa água de 8 horas, 9 ou 10 horas da noite até o outro dia e você toma essa água em jejum. Ela vai passar de 8 a 12 horas aqui, ó, liberando todos esses oligoelementos, tá? O RP negativo, PRAL, milivolts, hidrogênio, zinco, selênio, magnésio, potássio,
e principalmente o vanádio, que vai fazer a correção cerebral do comando da fome e da sede. Então, essa água faz essa correção, por isso que agora o cérebro começa a se hidratar. O vanádio é um mineral inteligente que faz isso. Essas águas desses outros produtos que a gente conhece não tem essa substância e ela desinfeta toda a água. Então, essa água que você tomar de manhã, como ela vai ter uma quantidade muito grande de nutrientes, ela vai ser um boom de oxigenação e de hidrogenação. Aí você tomou dessa água, você pega outra garrafinha e usa durante o dia. Para onde você for, você leva ela, toma ela. Quando chegar à noite, essa garrafa aqui ficou guardada lá no seu armário. Aí você vai tomar ela à noite, que ela ficou 8 ou 10 horas parada, para fazer também essa antioxidação muito potente à noite. E você vai usar essa água só 2 vezes ao dia. Essa aqui você vai usar durante o dia. Quando eu faço esse ciclo, aí eu dou um salto no meu tratamento de purificação interna pelas propriedades da água. E, por fim, que a gente já vai abrir para pergunta, olha aqui que impressionante. Isso aqui vai ser matéria de uma live, depois a gente só vai falar da importância dos meios fotônicos para a água. Vocês já viram falar que tem água magnetizada, que aqui também tem, mas vocês já viram falar que a água tem, se colocar infravermelho longo, eu reestruturo o cluster? Isso é verdade. Só que eu posso fazer nessa garrafinha de 2 jeitos. Primeiro, ela tem o encapsulamento de esfera de turmalina com 5% de infravermelho longo, que é na nanotecnologia dela. Só que olha isso aqui, ó. Vocês podem ver que a capinha não fecha até o final. Isso aqui é de propósito. Porque você pode pegar essa garrafinha, colocar no sol, 20 minutos lá na sua varanda, qualquer lugar. Esse sol vai entrar aqui dentro, né? E aqui é o segredo da capinha, porque se ela tomar sol assim, o que acontece? O sol bate aqui e sai por aqui. Quando eu coloco a capinha, o sol bate aqui e fica preso. Nesse momento, eu começo a potencializar 20 vezes o poder do infravermelho do sol, que o sol emite o quê? Fóton, né? E a gente sabe que o sol trata e cura. Em reação com esses oligoelementos, mesmo que a água esteja aqui, como ela está totalmente reequilibrada, ela vai potencializar esse cluster aqui para chegar num nível até de, em alguns casos, fazer uma desparasitação com certos tipos de parasitas que não suportam o fóton. Tem alguns parasitas que não suportam fóton, tipo oxiurus, né? Ele não gosta, alguns tipos de ameba não gostam, ou seja, põe a pessoa no sol, o bicho já se incomoda. Eles gostam de frio. E aqui eu faço esse poder terapêutico ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu tenho um conjunto de tecnologias em que eu uso todas as propriedades naturais, eu utilizo a própria natureza, que é o sol, e eu utilizo o hidrogênio molecular sem precisar ligar a máquina na tomada, sem precisar ela jogar luz azul que leva grafeno, e sem precisar desestruturar o cluster com a bateria daquelas garrafas de hidrogênio, que tem mercúrio, chumbo e níquel na composição. Então, nossa apresentação é essa por hoje. Agradeço demais e vou abrir o espaço para quem quiser perguntar. Aí depois a gente encerra. Vou ver aqui no chat que possa ter alguma pergunta. A Stephanie é de São Paulo. Ah, sim. Boa tarde, tranquilo, aguardamos. Seja bem-vindo. Olha que beleza, ninguém tem pergunta. Então, vocês entenderam perfeitamente o que foi falado hoje, né? Vocês possam aplicar. Ah, foi o Nagai, né? Nagai, você que convidou. Ah, muito bom. Creio que seja a primeira vez, mas seja bem-vindo aí todos que são da primeira vez. Obrigada. Qual é o Se seu alguém nome quiser mesmo? fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que eu abro o microfone. Quer Qual é falar, o seu nome? Stephanie? Uhum. Pode perguntar. Não Oi, tá tudo mudo aí, bem? Qual é não? o seu nome mesmo? Pedir. Tá, desabilita aí novamente, Stephanie. Isso. Oi, tudo bem? Consegue? Tá saindo som? Não? É, não tá saindo.
Pode ser algum problema no seu microfone, Tá saindo som, sim. porque aqui Ela, estava doutor, ela tá habilitado, perguntando seu você nome, chegou doutor a ficar Carlos. desabilitada. Seu celular está conectado? Bluetooth? Bluetooth do seu celular está conectado? Tá? Você está vendo a live pelo celular ou pelo notebook? Escreve aí. Porque o Bluetooth do celular, às vezes, interfere. Deixa eu perguntar aqui. Seja bem-vinda. Essa Stephanie, escreva a tecnologia é pergunta fantástica mesmo, no é chat. impressionante. Quem falou aqui? Nagai. O Nagai já utiliza desde o início, né? Um dos primeiros a conhecer Nagai. Então, o Nagai já... Boa noite. A live vai ser gravada? Não, a live não vai ser gravada, ela foi gravada. Então, a gente vai poder disponibilizar depois, ver um link para quem quiser assistir, tá? Acho que você não está ouvindo, os outros estão. Então, o problema é aqui. Todo mundo ouve ela, só eu que não ouço. Hã? Você também não o meu áudio? O seu, sim, né? Não, mas agora está... Stephanie, tenta abrir o seu microfone aí e fala alguma coisa para ver, para a gente testar aqui no celular, ver Oi, se ouve você. Carlos, tudo bem? Aí aqui não sai. Oi? Tá vendo? O problema é aqui. Desculpe, o som dela tá saindo normal. O problema é o notebook. Oi, pode falar, Stephanie, que eu ouço aqui no celular. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo Eu bom. queria saber se poderia ajudar pessoas que têm o intestino com hipersensibilidade a alguns alimentos. Muito boa pergunta. Vou te responder aqui. É, a hipersensibilidade intestinal, diminuir. A hipersensibilidade intestinal, uma das causas dela é o excesso de toxina, então, nas vilosidades, ela, ela causa, né, uma destruição do celular, porque a toxina é oxidante, e a outra são os reagentes, tipo um glúten, tipo as farinhas brancas, tipo um leite, que causam fermentação, e no caso do glúten, a gliadina e a glutenina, uma age como a lixa e a glutenina fura, né? E aí dá o leak gut, que é o vazamento causando hipermeabilidade. Então, o intestino passa a absorver coisas que não deveriam, né? E aí começa a vazar toxinas para o sangue. Uma das causas que faz o intestino lixar e causar hipermeabilidade é a desidratação. Você concorda comigo? Quanto mais água tiver um tecido, tá? Mais maleável ele vai ter. Então, ele não vai ter quase contato, vamos lá, com a substância, ou no caso da fezes. Imagina uma fezes hidratada. Ela vai arranhar o intestino? Não. Uma fezes ressequida, ela vai arranhar o intestino? Sim. Então, aquela coisa, a pessoa vai para o banheiro e fica fazendo aquela força lá de estourar um vulcão. Geme meia hora para sair um pouquinho. O que acontece com essa pessoa? Ela pode tomar 4 litros d'água. Não vai resolver, porque a água que ela está tomando não chega na mucosa intestinal, porque não tem ORP, porque não tem o milivolts negativo, porque não tem o hidrogênio, porque não tem os elementos, porque não conseguiu neutralizar a acidez da própria água. E aí, aquele intestino desidratado, ele dá a hipermeabilidade intestinal mais rápido. O contrário também é verdadeiro. Então, se eu começo a tomar uma água, o que vai acontecer com aquela parede, que antes agora está machucada? Ela vai se hidratar de antioxidante. O que reverte uma inflamação? Um antioxidante. O que essa água tem de sobra? Antioxidante. Então, faça a experiência. 2 garrafinhas, o subclínico e o clínico dela, para você ver a resposta aí em semanas. E aí ela vai, além de trazer essa hidratação, só que um detalhe, ela não pode tomar outra água
que não seja daqui. Então, todo lugar que ela for, leve a garrafinha, primeiro, para ela anular as toxinas e agora para essa água começar a brotar. Poucos dias, ela já vai perceber. Tem pessoas que têm hipersensibilidade intestinal e têm intestino preso. Tem outras que já o intestino já é mais solto, que é pior, né? O solto é pior porque aí não dá nem tempo de absorção do nutriente. Mas os dois são problemas, mas geralmente é intestino preso. E ela tomando as garrafinhas, se ela tiver intestino preso, 3 dias ela vai te dar o relato da melhora que ela teve. Só que aí começa a hidratar as fezes e aí, até hoje, que foi o que aconteceu comigo, Stephanie. Eu sofria, né, de intestino há 20 anos, só que como eu sou da área de saúde, eu não deixava o intestino ficar preso, né? Eu usava probiótico, magnésio, às vezes eu usava aloe vera, então eu mantinha meu intestino bem, mas eu entendia que era hidratação, só que eu nunca encontrei, né, nenhum fluido de água, falando aqui água, que resolvesse o problema, mesmo eu sabendo. Quando eu comecei a tomar água, eu parei de tomar o probiótico, o pré-biótico e o magnésio. Até hoje, o meu intestino nunca mais ficou preso. E assim, eu estou tomando essa água da garrafinha tem uns 25 dias, mais ou menos. Mesmo eu comendo farinha, que eu não sou de comer glúten, mas quando eu como, ele prendia rapidamente o meu intestino. Nem com glúten ele prende mais. Só que eu uso as 2 garrafinhas todo dia. Então é impressionante, eu não preciso mais do magnésio para esse fim. Não preciso mais, eu comia mamão com semente, às vezes eu fazia chá de ameixa, de vez em quando eu usava para manter, né? Mas agora eu não preciso. Então, respondendo, sim, e muito. Muito obrigada. Nada. Deixa eu tentar saber aqui, Maria Célia, se você consegue. Desabilita aí. Pode desabilitar, Maria Célia. Vê Oi, se eu te ouço. já desabilitei. Boa noite, doutor Não, Carlos. não Está estou ouvindo? ouvindo. Daí. Não, o dela está desligado, está habilitado. Tá, Aqui para mim. Tá. Eu eu estou ouvindo ela. É, desabilitei. O senhor está ouvindo? sim. Ah, peraí, deixa eu ver se é isso. Fala aí, Maria Célia, deixa eu ver se é isso. Oi, Ah, agora oi, eu o senhor ouço. está ouvindo? Nossa, estava tão simples de Ah, resolver, peço até desculpa. Vamos lá. bom, vamos lá. Pegando esse gancho aí que o senhor comentou agora sobre o glúten, na questão de que não afeta da maneira que afetava o seu intestino. Na questão por exemplo, dos malefícios que o glúten causa, de grudar na parede do intestino, de provocar uma desbiose, por exemplo, ou a questão da permeabilidade, ele também, a água também, ela ajuda para melhorar essas condições? Total. Se tem uma coisa que vai ajudar isso, primeiro é água. E aí eu vou complementar isso, que é um complemento da resposta para a Stephanie. O que é o glúten? Né? A metabolização do glúten no corpo é o quê? É gordura, é vitamina, é aminoácido ou é glicose, frutose ou açúcar? O que você acha que é? O glúten é Não. açúcar. Você come um pão, ele vira açúcar. Só que ele não é da glicose da fruta. Porque a glicose da fruta, quando a gente come, ela tem a fibra. O pão não tem essa fibra. E se tiver fibra química, pior ainda. Porque, só para você ter uma ideia, esse negócio de fibra. A cenoura, por exemplo, você perguntar para uma pessoa assim, quantas vitaminas tem uma cenoura? Aí as pessoas falam assim, a cenoura ela é rica em vitamina A, beta-caroteno, e aí ela fica com dificuldade de lembrar uma terceira vitamina. Você sabe quantos micronutrientes tem uma cenoura? Mais de 480. E as pessoas só acham 2. Mas por que acontece isso? Porque ali tem um casamento perfeito de todas as fibras com a glicose da fruta. Então, essa glicose, ela não oxida a nossa célula. Por quê? Porque ela já vem da natureza com essa composição bioquímica. Olha que coisa fantástica que Deus criou. Tantos micronutrientes e as pessoas ficam focadas em 2 vitaminas. Então, quando eu como, eu tenho uma digestão perfeita, porque ali eu tenho as fibras. Quando eu como pão, primeiro, pão, glúten. Segundo, bromo. Bromo é um halogênio, vai expulsar iodo da tireoide. Vai, com o tempo, até desregular, causar uma síndrome metabólica.
mas depois ele vai causar fermentação, esse excesso de açúcar do pão, para onde ele vai? Para o sangue. Lembra quantos litros tinha o sangue lá de água que eu falei? Só 3,5. 28 está dentro da célula, 10 está fora, mas 3,5, então não tem muitos água dentro do sangue. Eu preciso de pouco açúcar para oxidar aquele meu sangue. Quando eu junto açúcar com água, o que eu formo? Um grude. Aí lembra quando a gente faz aquele exame, hemoglobina glicada? O que é hemoglobina glicada? A água ruim que está lá, com um açúcar ruim, que vai destruir as hemácias, vai faltar oxigênio e vai inflamar rapidamente, que é o diabetes. Então, respondendo, essa água é espetacular para quem tem diabetes. Também, porque ela vai fazer esse efeito. Só que o glúten não é só o problema do açúcar, né? Ele também aumenta citocinas inflamatórias. Por exemplo, depleta vitaminas do complexo B. Então, quem come muito pão, talvez não saiba disso, o que ele está prejudicando a longo prazo? Todo o processo cardíaco, porque tende a aumentar a homocisteína do trato intestinal, por depletar as vitaminas que controlam a homocisteína, que é B6, B9 e B12. Só que aí ele começa também a prejudicar a mucosa, né? Causando lá a permeabilidade excessiva, leaky gut, começa a vazar tudo, até o que não deveria. E a água vai fazer o quê com isso? Primeiro, por ela ter um poder antioxidante do hidrogênio, o hidrogênio é o primeiro reparador da célula. Então, ele é o antioxidante mais poderoso da natureza, você pode pesquisar. De todas as vitaminas, de tudo que existe, se chama hidrogênio. Por isso que hoje as terapias de hidrogênio nasal têm feito efeitos aí que têm surpreendido a ciência. Então, essa água tem esferas de hidrogênio. Então, ela vai começar a causar uma reparação da inflamação que o pão causou. Segunda coisa, ela tem microoligoelementos, que aí as pessoas falam assim, ela tem selênio, então não precisa suplementar. Não, o selênio que tem aqui não é de vitamina para suplementar, é de oligoelemento. São partículas precursoras de vários tipos de coenzimas e reações químicas que ele tem na água e que eles são também antioxidantes. Pra você ter uma ideia, o poder antioxidante do selênio protege a gente de 63% de todos os tipos de câncer que existem. Só que ele é precursor do quê? Simplesmente do segundo hormônio mais importante que existe no corpo humano, que é o T3. E para formar iodo, para virar T3, eu preciso do selênio ou de oligoelementos que permitam isso. Então, o pão vai causar inflamação, alteração intestinal, alteração a longo prazo cardíaca, alteração sanguínea, excesso de açúcar no sangue, e aí a cascata é violenta. E a água, ela faz o efeito adverso. Agora, adianta a pessoa ficar comendo pão e tomando água? Ela está melhorando, piorando, melhorando, então ela não vai sair do estágio. Agora, se ela faz um processo que ela dá um stand-by, ela vai ver o resultado muito mais rápido, principalmente para quem tem inflamação intestinal, intestino preso e essas patologias inflamatórias aí no tubo digestivo. Entendi. E quando o pão é torrado, doutor Carlos, muda alguma coisa ou não? Aí porque o pessoal fala, né? Come pão torrado que, inclusive, a gente vê videozinhos por aí, né? Tira essa dúvida. Me dá até arrepio quando eu vejo essas coisas aí, ó. Quem come pão torrado está arrebentando com a circulação. Você quer arrebentar com a sua circulação, você come pão torrado. Acrilamida é carregado de acrilamida. A acrilamida é uma das substâncias mais cancerígenas que tem na batatinha também, quando ele dá uma douradinha ali, tá cheio. Então, assim, o pior que eu já vi grandes profissionais de saúde falando assim, tem um aí que é um médico que vende livros. Cara, sem brincadeira, um dia que eu vi um vídeo dele falando do pão torrado, deu vontade de entrar lá no YouTube e dar um coque nele, porque... Pois é, eu assisti esse vídeo, e aí, né, a gente não sabe se é verdade ou não, é complicado isso. Ó, você quer ver eu derrubar o pão torrado? Eu vou derrubar o pão torrado com 3 frases para você. Quando a gente acorda, a gente precisa de 3 tipos de nutrientes para nos manter vivo de todas as funções do dia a dia. Você sabe quais são eles? Ou um deles? Vou te falar. Vitaminas, minerais e aminoácidos. O nosso corpo só precisa disso. São 44 substâncias, tá? 20 vitaminas, 8 minerais
e 8 aminoácidos. Eu te pergunto, você acha que o pão tem algum deles? Não, com certeza não. Então está respondido. Pão é lixo. Entendi. Olha o tanto que não é fácil. A gente não sabe o que está por trás, né? Então, assim, eu não posso falar o nome desse profissional, mas você sabe também porque você assistiu o vídeo dele. Quando ele fala assim, eu sei lá se ele está sendo patrocinado por alguma empresa, só que o seguinte, ó como eles enganam as pessoas. O que que ele fala no vídeo? E se eu torro o pão, eu diminuo o glúten do pão e aí eu posso comer. Isso é verdade. Quanto mais eu torrar o pão, menos glúten ele tem, porque a cola com calor, ela se dissipa. Só que os outros problemas do glúten, tá? Então era só perguntar para esse profissional, beleza? Mas ele continua tendo glúten, uma quantidade menor. Aí pergunta para ele, e o bromo? E a fermentação? Então me responde, que vitamina que tem nesse pão torrado seu? Manda para um laboratório para ver se ele vai achar alguma coisa lá. Então aquilo, ó, lembrando, tudo aquilo que não nos dá energia, nos rouba energia. Esse é o processo da física e da química. Então, quando a pessoa fala assim, ou ela não estudou química, ou não estudou física, ou ela estudou tudo, ela está mal intencionada. Porque aquilo que não doa elétron, rouba elétron. E aquilo que rouba elétron adoece. A água da garrafinha doa Entendi. elétron. A água da cachoeira, quando vocês vão passear, ela doa elétron. Por isso que as pessoas saem de lá relaxadas, porque recebeu tanto elétron. Agora, um pão torrado doa elétron? Aonde? É um alimento morto? Então, pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento as pessoas falar um negócio desse. Ainda bem que eu não Só uma participo. última coisa, doutor Carlos, só uma última dúvida. Em relação a tomar tanto quanto medicamentos ou suplementação, a questão da água. A gente ouve por aí que para se tomar ou um medicamento ou qualquer suplemento, qualquer coisa que se ingere nesse sentido, a água, o ideal é que ela tenha um pH mais baixo, em torno aí de, sei lá, falam que ela tem que ser neutra. Isso é verdade? Porque quando a gente tem uma água nessa qualidade, com pH 9,5, eu imagino que com certeza ela não vai prejudicar e nem interferir em nada na. Aliás, o senhor já falou em outras lives que ela potencializa os efeitos, né? Os resultados, por exemplo, de uma suplementação. Uhum. Você está perguntando o quê? Se um pH baixo, um pH muito alto é Se, ruim? Não se, entendi. se, se prejudica tomar ou um medicamento ou uma suplementação com uma água de pH mais Mas elevado quanto? Que número? Fala um número aí. elevado, é isso. Essa é a pergunta. Um pH de Porque a gente quanto? ouve dizer que para tomar um pH, não, porque dizem que o ideal, o que a gente ouve, né? Ouve não, o que a gente vê, pelo menos eu já vi matérias sobre isso, de que seria o ideal uma água com pH, por exemplo, de 7,5, para se tomar ou um medicamento ou um suplemento, vamos dizer. Que Hum. não se deve tomar com uma água, por exemplo, com pH de 9,5, de pH mais elevado. Essa é a questão. Quem falou isso, me desculpe, mas não conhece nem fisiologia humana. Para começar, o pâncreas, sabia que ele libera bicarbonato acima de 9? E por que que ele faz isso? Porque o alimento que sai do estômago lá, que eu tenho um pH de 2,5 do ácido, que ele digere o químico, ali ele tem que quebrar tudo possível. Ali está a central de produção. O que sair de lá bem quebrado vai favorecer lá fígado, pâncreas e intestino. Só que o seguinte, como ele passou por um processo muito ácido, depois ele tem que ser alcalinizado. Porque nós temos, já viu falar nas enzimas pancreáticas? Pois é, essas enzimas Sim. pancreáticas, elas só começam a reagir com pH alto. Só que o seguinte, o que as pessoas não entendem? O pH da água não muda o pH do corpo, mas uma água ácida acidifica as células. Então, para você ter, o nosso pH quase nunca vai abaixar, porque se ele abaixar, a gente morre. Se o pH cair de 7,45 para 7,35, a pessoa já pode passar mal. Se chegar em 7, nossa, a pessoa já começa a adoecer. Mas por que o pH do corpo não abaixa? Porque quando aquele meio ali está ácido, o corpo imediatamente libera cálcio e magnésio do osso
para nunca deixar esse pH baixar de 7,45, porque precisa desse pH todas as estruturas. Só que se eu coloco uma água ácida, ela não vai abaixar o meu pH, ela vai oxidar a minha célula, e aí, com subprocesso, o corpo fica ácido, e o corpo vai lá e busca desesperadamente no osso para compensar. Então, eu preciso, sim, de evitar que o meu corpo acidifique naturalmente. Aí eu tomo água com pH alcalino maior. E não tem interferência, porque senão... Você concorda comigo? Olha que absurdo Sim. isso aí. A pessoa fala assim, eu vou tomar um É suplemento, absurdo. o pH tem que ser 7. Ué, então Deus errou o projeto? Ele fez uma fonte, as águas da mina, com pH 9, 9,5, 10, e ele sabendo, Deus sabia que a gente ia começar a comer alimentos naturais. Para aquilo prejudicar a nossa digestão, não faz nenhum sentido isso. Então, às vezes, as respostas estão na natureza. Sai procurando. As 4 fontes mais medicinais do planeta, o pH é acima de 9. É que as pessoas tomam e sentem melhora em vários processos de saúde. Aqui na Suíça, as fontes de Humaitá e Lourdes. Então, a ciência já descobriu isso. Como que a pessoa vem com um papo furado desse, né? E assim, sem base, sem pé na cabeça? Não é isso que acontece no meio extracelular. O corpo paga um preço muito alto quando a água é ácida. Você vai perder minerais do osso. E com o tempo, olha o tanto de pessoa com problema aí, ósseo, cartilagem, né? Toma uma água boa durante muito tempo se você vai ter algum problema ósseo. Muito difícil. Principalmente se você, de vez em quando, fazer uma suplementação correta, né? E bioidêntica. Então, Certo. é o contrário, Tá tá? ok. Tá ok. Muito obrigada. Por nada, Gratidão aí pelas explicações. por nada. Acho que você não está ouvindo, tá? Deixa eu ler aqui, pessoal. Stephanie, Carlos, obrigado. Eu achei super interessante. Quero saber se essa água pode ajudar mesmo as pessoas que têm problema no intestino. Nós já falamos, né? Essa água trata doenças autoimunes Nagai. Não sei se Nagai está aqui ainda. Nagai é assim, ó. Processo autoimune, né? É uma pergunta muito interessante. O que é doença autoimune? Para mim, não existe doença autoimune. Sabe por que não existe? Porque se você for mapear, se você falar que tem uma doença, o que é a doença, né, autoimune que eles falam? É o nosso próprio corpo, em algum momento, tentando atacar o próprio corpo. Mas isso não é doença. Isso é um processo de desregulação que a pessoa teve no corpo, que em algum momento ele começou a atacar. Se ele começou a atacar, não é a doença que está atacando, é o corpo que está atacando para vir a doença. Aí dá um Hashimoto. Eles falam que o Alzheimer também é uma doença autoimune, esses outros processos. Mas o processo autoimune é excesso de oxidação e de substâncias que mimetizam substâncias que o nosso organismo precisa. Por exemplo, o glúten mimetiza as células da tireoide. Aí, a pessoa come o glúten no trato intestinal. O organismo não encontra aqueles nutrientes que eu falei, mineral, vitamina, aminoácido, e fala, opa, isso aqui não serve para mim. Aí ele começa a tentar reagir contra aquela molécula bioquímica do glúten. E aí ele começa a atacar, porque a pessoa não para de comer glúten, vai comendo, vai comendo. Aí o que acontece? Lá em cima ele percebe que a tireoide tem a mesma estrutura molecular, ela é parecida, ela é idêntica. Aí o organismo começa a atacar a tireoide, achando que é o glúten, porque é mimetizado a molécula. E aí ele ataca por má informação. Então, a doença não é uma doença, é um processo desregulatório. Aí o que eu tenho que fazer? Se eu não tiver no estado irreversível, eu tenho que fazer o processo ao contrário. Eu tenho que tirar aquele nutriente que fez enganar as minhas células, mimetizando ela como fosse uma outra estrutura celular que é do próprio corpo. Então, por isso que eles falam autoimune, a imunidade começa a atacar o próprio organismo, mas não porque é uma doença, porque a pessoa, o estilo de vida dela está proporcionando aquele processo até virar uma doença. Aí sim, a água ajuda? Claro, só que a pessoa tem que ter consciência. Qual é o nível que ela está? Se for um Hashimoto, ela já pode ter oxidado, né, talvez até as glândulas da tireoide, e tem gente que a glândula some.
Não sai nem mais na hidrogênio, porque é como se tivesse evaporado. Como é que você vai restaurar uma glândula que foi evaporada? Só que é o seguinte, daquele processo para adiante só vai piorar. Com a água, ou você retarda, ou você vai melhorar outras funções. Agora, se for uma coisa no início ou mediana, você pode sim ter uma reversão do quadro, desde que corte aquele alimento e comece a usar essa água para começar a fazer as funções. Lembrando, nenhuma vitamina do corpo, tá? Isso aqui é bom, serve assim para a gente começar a raciocinar. Nenhuma vitamina do corpo, nenhum mineral, nenhum aminoácido é absorvido no corpo se ele não sofrer hidrólise pela água. Se a água for boa, ele vai ter um processo que vai permitir essa metabolização. Se a água for ruim, ele pode oxidar o nutriente, ele ficar só no plasma. Faz o exame de sangue, a quantidade está lá positiva. Só que não tem mais função metabólica, ele nunca vai chegar no receptor celular, não vai fazer mais ATP e vai ficar lá servindo de fermentação para fungo, bactéria e principalmente parasita. Mas melhor assim, tá? Rosana, trata doenças autoimunes já. Como adquirir essa garrafa? Ah, é o Nagai, né? Olha, Nagai, você já está, né? Você já é um franqueado. As pessoas podem adquirir com você também, ou com qualquer Pergunta franquia. para iniciante. Hã? Os iniciantes querem saber. Ah, sim, tá bom. Como adquirir a garrafa, pessoal? Essa garrafa é o único meio de adquirir, então a empresa agora lançou o que a gente chama de trabalho social, tá? Essa empresa aqui já foi tentada comprar por um grande profissional da área de saúde, que eu não vou falar o nome aqui, e ele tentou comprar essa empresa. Não foi vendida porque entendeu-se que ali esse produto ia ficar elitizado, ia vender só para profissionais X, Y, Y, ia custar muito alto. Então, o cientista que desenvolveu dela criou um mecanismo hoje que pessoas que se associam à empresa, ou seja, faz um cadastro como franqueado, né? Então, hoje o cadastro, R$ 1.280, adquirir uma garrafa, e depois ele compra essa garrafa ad eterno por R$ 680, quando ele precisar. E se ele quiser fazer negócio, ele vai vender ela por 1.180, que é o preço oficial dela, não se vende essa água mais, essa garrafa mais barato que isso, ou ele pode também fazer um plano de negócios aí de níveis ali de indicação, que não sou eu que trato disso, né? O Márcio, a live de segunda-feira é para explicar o plano de negócio, mas aqui foi só para dar essa introdução para vocês, que é possível, ou por esse meio de aquisição, que você usa a garrafa para você, passa para sua família para comprar sempre ela a preço de custo, ou mas sempre entrando com uma pessoa que te indicou ou um franqueado na empresa. É o único meio de aquisição. E aí, depois, mais informações, quem quiser depois, pode entrar em contato com qualquer pessoa aqui e a gente vai perguntar quem foi que indicou, né, a pessoa participar para fazer, né, para mostrar como se faz o devido cadastro. Então, é só procurar quem indicou vocês. Quem tem doença de Chagas, essa água ajuda? Pessoal, vocês fazem pergunta difícil, hein? Vamos lá, quem perguntou, a Deusa. Deusa, é assim, ó. O trypanosoma cruz, ele causa uma fibrilação e ele causa uma morte do tecido cardíaco, que fica irregenerável, né? Só que, se existe uma coisa boa para o coração, que aí a gente um dia pode falar da água só para o coração, e se eu contar para vocês o que essa água faz nos processos cardíacos, vocês vão ficar impressionados. Muito além dos nutrientes que o coração precisa. Por quê? Qual é o músculo mais elétrico do corpo humano? Coração. O coração tem 5 vezes mais eletricidade que o cérebro, que é o segundo que mais tem. Só que o coração usa esse processo elétrico para fazer várias funções. Uma delas, pegar o oxigênio, que está cheio de gás carbônico,
lá pelo ventrículo direito e manda lá para o pulmão. O ventrículo esquerdo lá para ele tirar gás carbônico e colocar oxigênio. Só que para fazer esse trabalho, ele precisa o quê? De eletricidade. O nosso corpo humano, ele filtra por dia mais de 500 litros de sangue. Quem que bombeia esse sangue lá para o rim e para todos os órgãos? O coração. Então, ele é uma máquina tão perfeita que se tem uma coisa que não pode acontecer com ele, é falhar. E o que que faz um coração falhar? Quando ele perde eletricidade. E o que que é a carga elétrica do coração? Elétrons. Quanto mais elétrons a pessoa tiver, mais forte é o coração. Por isso que um dos principais nutrientes que mais tem carga elétrica, que o coração ama, é o magnésio. Que ele carrega e ele está presente em praticamente quase todas as funções do corpo humano. Só que para o magnésio chegar no coração, o que ele vai precisar? De uma água que não oxide o magnésio. Para a coenzima Q10 chegar no coração e aumentar também a carga elétrica, precisa de uma água que não oxide a coenzima Q10. A mesma coisa para a L-carnitina, a mesma coisa da D-ribose, que são os nutrientes cardíacos. Ou seja, eu quero melhorar o coração, tomo água saudável. É um dos primeiros a ser beneficiado. Por quê? Porque essa água tem ORP alto, milivolts, muito alto, negativo, que vai aumentar a doação de elétrons, que vai favorecer todo o batimento cardíaco. Quer adoecer o coração? Toma uma água ácida. E aí vai faltar elétrons e com o tempo aquele músculo vai perdendo a força. Então, a água é vital. E se eu posso falar que 2 órgãos aqui que mais dependem da água, coração e cérebro. Simplesmente a parte motora. Depois, né, intestino. E assim, todos os nossos sistemas. Aí, resumindo, ele vai ajudar para a doença de Chagas? Não. Mas ele vai melhorar o processo cardíaco de quem tem a doença de Chagas. Uma pessoa que está com excesso de metais no organismo, usando a água da garrafinha, vai reorganizar o organismo? Isso é muito bom. Se essa pessoa mantiver os hábitos que prejudicam quando a água da garrafinha se mantém diferente. Deixa eu ver quem perguntou. Ilza. Ilza, um dos processos, né, que a gente viu aqui, ó. Deixa eu ver se a água está aqui ainda, ó. Ó, os 2 vidros, ó. Olha como que tá a água da garrafinha que eu coloquei, ó. Até agora não oxidou. E ela tá no meio externo. Isso quer dizer o quê? Que essa água em contato com o nosso sangue, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é uma quelação daquelas substâncias tóxicas que ela encontrar no organismo. Então, ela vai sim, à medida que você vai tomando ela vai chegar num nível que esses metais vão sair do corpo, desde que a pessoa não esteja retroalimentando, né? Então, imagina uma pessoa fumante, carregando de níquel e cádmio o pulmão. Aí toma água, melhora. Aí fuma, piora. Toma água, melhora. Ela não vai sair do ciclo. Agora, se ela tem, que é comum, né? A gente testa até em biorressonância, um monte de metais, começa a tomar, ela começa, à medida, daqui 30 dias você faz uma biorressonância, alguns metais podem não estar presentes. Você faz com 60 dias, faz com 90 dias, e muitos já não estão mais presentes. Primeiro, porque além dela quelar o metal, ela não se contamina com o metal da água que você está pegando para tomando. Então, você começa a cessar a sua contaminação. Então, é fantástico para isso. Boa noite, obrigado vocês, fiquem com Deus. Obrigado.